Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje, mais uma vez, estamos diante de um mega desafio e a banca é Consuplan. Vamos lá? Então galera, vamos para mais uma questão da banca Consuplan. Um carteiro percorreu em 1 hora 4 ruas e entregou em cada uma delas uma certa quantidade de cartas. Da seguinte forma: na primeira rua, ele entregou 14 cartas. Na segunda rua, entregou metade das cartas que carregava ao entrar nessa rua. Na terceira rua, entregou 21 cartas. Já na quarta rua, entregou 14 cartas. E sobrou ainda em sua bolsa 28 cartas. E a banca pergunta a soma dos algarismos do número de cartas que o carteiro carregava ao entrar na primeira rua. Bom, pessoal, estamos diante de um desafio muito interessante. Perceba o seguinte, ele não te dá a quantidade inicial de cartas, ele diz uma certa quantidade e vai diminuindo a quantidade de cartas ao entrar em cada rua. No final, ele diz que ele ainda tem certa quantidade, que é 28 cartas. Ele busca a quantidade inicial de cartas dentro da sua bolsa lá na primeira rua. Mas após isso, ele ainda quer a soma dos algarismos dessa quantidade. Por exemplo, vamos supor que sobrou 13 cartas. Então ele vai pegar o algarismo 1 mais o algarismo 3, dando 4. Percebeu? Mas como que eu resolvo esse tipo de questão, Eric? É bem simples. É necessário aplicar o princípio da reversão. Lembra do Flash? Aquela série muito interessante? Então, existe o Flash e existe o Flash reverso. O que é isso? É o oposto do Flash. O Flash é do bem e o Flash reverso é do mal. Então, conseguiu pegar aí o pulo do gato? Você vai fazer a operação inversa. Então, vamos para a questão, fazermos juntos e você conseguir concretizar essa informação. Bora lá? Vamos imaginar o carteiro aqui, ó. Olha só o carteiro. Vamos desenhar ele aqui bonitinho. Imagina que isso aqui é a sua bolsa de cartas. Vamos botar o bonezinho, né? Que eles têm um bonezinho. Isso aqui é na primeira rua. Então aqui, ó. Primeira rua. Segunda rua. Terceira rua. E ele vai chegar à quarta rua aqui. O que a gente precisa fazer? Vamos, passo a passo, colocar os valores de cartas que ele já disse. Ele não sabe quanto é lá no início. Não sei, é uma certa quantidade. Ele não informou. Aí ele fala, na primeira rua ele entregou 14. Se ele entregou 14, o que aconteceu? Ele perdeu as cartas, não está mais com ele. Ele deu para alguém, deixou em alguma caixinha do correio. Tudo bem? Então, a gente sabe que vai subtrair do quantitativo, correto? Então é menos 14 cartas. Isso na primeira rua. Ó, primeira rua. Tranquilo? Então vamos lá. Na segunda rua, ele entregou metade das cartas que carregava ao entrar nessa rua. Ou seja, ele tinha uma certa quantidade que a gente não sabia, passou para a primeira rua, ele deixou lá 14 cartas, reduziu 14 e foi para a segunda rua.
Nessa segunda rua, ele deixou metade da quantidade de cartas que ele tinha após sair da primeira rua. Percebeu? Então, quando a gente fala, quando a gente fala metade, o que isto significa? Isso significa que temos que dividir por 2. Beleza? Então, a gente vai colocar aqui, dividir por 2. Tudo bem? Isso aconteceu na segunda rua. Tranquilo? Vamos agora para a terceira rua. Na terceira rua, ele deixou 21 cartas. Perceba o seguinte, se ele entregou 21 cartas, significa que reduziu da quantidade que ele tinha de cartas 21. Se reduziu, significa 21 a menos. Então, é menos 21 cartas. Isso onde? Na terceira rua. Tudo bem? Então, vamos lá. Quarta rua. A quarta rua. Na quarta rua, ele entregou 14 cartas. Então, se é 14 cartas, então é menos 14 cartas. Se ele entregou, subtraiu do quantitativo que ele tinha. Tudo bem? Só que ele ainda colocou aqui, e nossa conjunção aditiva, lembra lá da língua portuguesa? Então tem mais uma outra coisa acontecendo. Sobrou. Sobrou ainda na sua bolsa 28 cartas. Então, lá na quarta rua, o que aconteceu? Ele entregou 14 cartas, só que quando ele chegou lá, vamos lá, vou desenhar ele aqui novamente. Quando ele chegou aqui, nessa rua, o que aconteceu? Ele chegou, ainda sobrou 28 cartas. Sobrou 28 cartas ainda na bolsa dele. Ele está querendo saber quantas que tinha lá no início, lá na parte inicial da questão. Cara, como que a gente vai resolver? Vai aplicar o princípio da reversão. Vamos colocar aqui, princípio da reversão. Bom, pessoal, o princípio da reversão é basicamente aplicarmos o oposto do número, a operação inversa. Por exemplo, se temos uma operação de soma, a operação inversa dela é a subtração. Se você tem uma operação de subtração, a operação inversa dela é a soma. É comutativo. Tranquilo? Agora, se eu tenho a operação de multiplicação, eu tenho a sua operação inversa, a divisão. Se eu tenho a operação de divisão, eu tenho a operação inversa, a multiplicação. Ou seja, em miúdos, nós temos o seguinte: soma vira subtração. Se é subtração, vira soma. Se é divisão, vira multiplicação. Se é multiplicação, vira divisão. E um detalhe: qual é a operação inversa da radiciação? Deixe aí nos comentários se você sabe. A operação inversa da radiciação é a potenciação. Tranquilo, gente? Então, bora lá para a questão para a gente resolver agora e finalizar essa questão. Show, gente! Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos simplesmente aplicar a operação inversa. Vamos andar agora voltando lá para a primeira rua. Eu tinha 28. 28 mais, que é a operação inversa da subtração,
14. Quanto é que dá 28 mais 14? Vamos fazer aqui no canto para ficar bem organizado. 28 mais 14. 8 mais 4 são 12. Sobe 1 e desce 2. 2 mais 1, 4. Estamos falando de 42. Então, ele tem aqui, ó, 42 cartas agora. O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer a mesma coisa. Operação inversa. Se é menos 21, vai ficar mais 21. Então, vai dar quanto? Quanto é 42 mais 21? 42 mais 21. 21. 3. 4 mais 2, 6. Estamos falando de 63 cartas. Tudo bem? Agora, fazendo a mesma ideia, operação inversa. Se eu estou dividindo por 2, o que eu vou fazer? Agora eu vou multiplicar por 2. Então, é vezes 2. Que isso dá quanto? Vamos colocar aqui. 63 vezes 2 vai ser 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. 126. Estamos falando de 126 cartas. Tranquilo? Agora, 126, se é menos 14, a operação inversa dela é quanto? É mais 14. Então, é mais 14. Quanto é que dá 126 mais 14? Isso vai dar 140. 6 mais 4 vai dar 10. Sobe 1, desce o 0. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. E desce 1. Então, estamos falando de 140. 140 cartas que ele tinha no início lá da trajetória dele das 4 ruas. Então, a pergunta da questão é a soma dos algarismos do número de cartas que ele carregava ao entrar na primeira rua. Então, nós temos o seguinte, ó. A soma vai ser 1, que é esse algarismo, mais 4, que é este outro algarismo, mais 0, né? Mais 0, que é este outro algarismo. Então, somando, temos 1 mais 4, 5. Encontramos, então, como gabarito da questão, opção letra A. Bom, pessoal, se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha com os amigos, deixa um comentário se você entendeu, se você gostou, se você tem alguma dúvida. Então, eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima!